Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Meu nome é Sérgio Battarelli. Hoje, alternando, como eu disse, vamos falar sobre Mashiach, sobre a era messiânica. E o título é A Era de Mashiach, segundo o capítulo 36 do livro do Tânia, do Rabino Shneur Zalman de Liad. Antes, vamos falar um pouquinho do glossário usado no Zohar e nos estudos da Hassidut. Havaye, que é o nome de Deus, que é o tetragrama, que ninguém sabe direito como pronuncia o nome certo, que é Yud, Rei, Vav, Rei, e mesmo se souber não se deve pronunciar esse nome. Então se convencionou que quando você quer se referir ao tetragrama, se fala Havaye. Nunca pronunciamos o nome de 4 letras de Deus como está escrito. Dizemos Havaye em vez disso, alterando a ordem das letras, como as letras são Yud, Rei, Vav, Rei. Eloquim, o nome Eloquim, uma adaptação do nome de Deus que descreve, quando usa esse nome Eloquim, quer descrever poder e força. O poder e a força de Deus, a gente fala Eloquim. Klipot, literalmente conchas ou cascas, é o plural. O singular seria klipá. Singular klipá, usado para descrever forças que obstruem a luz divina. Então esse é o lado esquerdo. Na Kabbalah, o lado direito é a luz divina, o lado esquerdo é o mal. Isso não tem nada a ver com política. Não vamos interpretar a política, não tem nada a ver. Então a klipá é o lado do mal, é o que tenta bloquear a luz divina, a luz que veio desde a criação. Klipá noga é uma concha translúcida, uma forma de klipá que pode ser introduzida a serviço do bem. Então ela é uma klipá, é um lado mal, é uma concha do mal, mas que essa translúcida, que é a klipá noga, ela pode ser usada para o bem, a serviço do bem. Não é que ela é do bem, se pode usar a serviço do bem. Já sabemos pelos nossos sábios que o propósito por trás da criação deste mundo é o desejo de Deus habitar nos reinos mais baixos, o reino desse mundo material, que é o nosso mundo mais baixo. Deus quer habitar aqui. Para isso, precisamos preparar o mundo para recebê-lo. Que vai acontecer isso na era messiânica, quando o Mashiach chegar. Mas o que eles queriam dizer com mais baixo? Né? Por que o mundo mais? Por que é mais baixo? Se Deus existisse em algum reino superior, então poderíamos dizer que alguns dos mundos são mais altos porque estão mais perto de Deus. E outros são mais baixos porque estão mais longe de Deus. E é o nosso caso. Nós, entre todos os mundos espirituais, somos os que estamos mais afastados de Deus. Mas para ele não há mais alto e mais baixo, já que ele preenche todos os mundos igualmente. A diferença é que no nosso mundo, mundo da ação, a gente não consegue perceber a presença divina. Não consegue, alguns sim, mas eu consigo sentir um pouco. Não é que eu sou, mas pelas coisas que acontecem na minha vida. Mas esse mundo é o mais difícil de você sentir e perceber a presença divina. Mas não quer dizer que ele não esteja preenchendo este mundo, igualmente ele preenche mundos mais superiores. E aqui vai a explicação. Antes que o mundo fosse criado, havia apenas ele, Deus, sozinho, em perfeita unidade, preenchendo todo o reino conceitual em que ele criaria este mundo. O mundo ainda não existia. Era só um conceito para ele. Ele preenchia tudo e tudo estava em harmonia. Tudo em uma única unidade. E da perspectiva dele, assim é agora. Da perspectiva desse mundo, assim é agora. É verdade que houve um ato de criação nesse meio tempo e que poderia ser uma mudança maior do que isso. É verdade que no ato de criação, nesse meio tempo, se poderia ter uma mudança maior do que essa criação?
No entanto, essa mesma mudança ocorreu apenas na consciência dos seres que recebem sua vitalidade e luz. Por enquanto, eles o recebem através de muitos filtros que ocultam e obstruem essa luz. Mas para ele, Deus, nada mudou. Então a gente já explicou sobre a Sefirot. Essa luz divina era tão forte que ela foi se filtrando, né? Se ocultando para poder chegar e a gente não morrer, a alma não sair do corpo com tanto poder. Esta é uma interpretação do versículo. Porque ninguém pode me ver e viver. Então, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Por quê? Né? Porque não pode. Não até chegar Mashiach. Quando o Mashiach chegar, a era messiânica chega, aí sim a gente vai ver e sentir a presença de Deus. Se um ser humano pudesse ver a luz infinita, seria necessário que ele deixasse de existir. Se ele visse a luz infinita, ou se ele ver, ele vai deixar de existir, pois sua existência depende da ocultação dessa luz. A existência de nós, seres humanos, seres criados, depende da ocultação da luz. Se a luz não for oculta, a gente deixa de existir na hora. Os nossos professores, que as suas memórias sejam para uma bênção, a memória dos professores, dos santos sábios de antigamente, foram ainda mais longe e interpretaram que mesmo os anjos, que são chamados de seres vivos, não têm existência dentro dessa luz. Nem os anjos, que são corpos espirituais, são feitos mais de... não tem a matéria, não tem a terra, né? É fogo, água e ar. Eles não têm existência dentro dessa luz. Se tiver a luz, também o anjo deixa de existir. Então, isso que se entende por reinos mais baixos. É esse reino aqui que não pode ter a presença direta da luz divina. Esses são os reinos mais baixos. Se a luz divina aparecer, esses seres, anjos e nós humanos, e animais e essa criação desaparece. Que, embora de sua perspectiva, ele, Deus, preencha todo o espaço e todo o tempo, ainda dentro da criação, há uma série de mundos que degeneraram de nível em nível através de uma infinidade de filtros que negam a luz e a vitalidade que se estendem a partir dele, Deus, até que este mundo tangivelmente físico seja criado. Então Deus criou várias sefirot, que eles vão filtrando, vai diminuindo a intensidade dessa luz até chegar no que é a gente hoje. Este mundo, então, é a descida final em termos de negação da sua luz, ou seja, a função desse mundo é negar a luz divina e múltiplas camadas de escuridão. Por isso tanto mal tem no mundo. Isso só muda na era messiânica, só com a chegada de Mashiach, que aí ele conserta tudo. A descida, mas não é que ele sozinho vai consertar. Nós, povo judeu, com nossas mitzvot, cumprindo os mandamentos, a gente está consertando o mundo. E o próprio ser humano não judeu, que também pratica as 7 leis universais ou as 7 leis de Noah, não faz o mal, também ajudam a consertar para que a gente traga essa luz e para que Mashiach venha. A descida é tão extremamente cheia das Kelipot e um senso de alteridade que realmente se opõe a Havai, dizendo eu e nada além de eu. No entanto, qual poderia ser o propósito desta série de mundos e sua degeneração cada vez mais baixa, conforme vai baixando os níveis de mundos espirituais, a degeneração vai aumentando até chegar no nosso mundo, que é o mais baixo de todos. Presta bem atenção, nosso mundo é o mais degenerado. Não poderiam ser os mundos superiores? Afinal, por mais altos que pudessem ser, eles ainda são uma descida da luz
de sua presença, ou seja, é a descida da luz da presença divina. Em vez disso, o objetivo deve ser este mundo mais baixo. Mas o que se poderia ganhar de um mundo tão humilde? O que a gente ganha com isso? O que Deus ganha com isso? Deve ser que esse objetivo não surja de qualquer necessidade ou para lucrar com qualquer ganho. A ideia não é ter lucro e não é ter vantagem de nada. Foi simplesmente sua decisão que ele teria prazer quando o senso de alteridade é suprimido e as trevas transformadas em luz. Então é isso que Deus quer que a gente faça, que nós transformemos as trevas em luz. Quando a luz de Havae, o infinito, a luz infinita, brilha no lugar da escuridão, e a alteridade em todo este mundo, brilhando com maior intensidade e um poder maior com vantagem da luz que emerge das trevas. A luz vai surgir das trevas e vem a luz divina, do que o mero reflexo da sua luz que brilha nos mundos superiores. Então os mundos superiores, eles têm um reflexo da luz divina. Na era messiânica, nós teremos o brilho real e direto da luz divina. Essa é a vontade de Deus. Esse é o objetivo da criação. Pois nestes mundos superiores deve brilhar através de filtros e obstruções para negar e ocultar a luz do infinito, para que esses mundos não se dissolvam da realidade. A luz divina é muito forte e ela direto, sem a correção, né, sem o tikkun do mundo, o conserto, todos os mundos, inclusive o nosso, desaparecem. Nosso mundo, no entanto, é capaz de sustentar essa luz sem adulteração, porque Deus, presta atenção, Deus nos entregou a Torá, que é chamada de força e poder. Por isso Deus deu a Torá para a gente, que é a força e poder. E essa força e poder, a força e poder da Torá, é que quando chegar essa luz divina brilhar das trevas, a Torá vai manter o nosso mundo real e vivo, e não dissolvido. Foi isso que os rabinos quiseram dizer quando disseram que Deus capacita os justos a receber sua recompensa no tempo que virá, que é o tempo de Mashiach, que é a era messiânica. Perdão. Que significa que eles não se dissolverão da existência na luz de Havae, ou seja, a luz de Deus não vai dissolver este mundo. Uma vez que será revelada, presta atenção agora, sem nenhum filtro naquele momento. Naquele momento, quer dizer, no momento certo da era messiânica com o Mashiach. Este é o significado do versículo: seu mestre não se esconderá mais de você. Ou seja, seu mestre Deus não se esconderá mais de você. Significa que ele, Deus, não será mais coberto de você, não será mais oculto como uma capa ou uma peça de roupa. Mas seus olhos, os nossos olhos, verão seu mestre. Então, por isso que ansiamos a era messiânica. Também, olho por olho verá, ou seja, cada olho vai enxergar Deus. Pois Havae, que é Deus, será uma luz eterna para você. E o sol não será mais sua luz de dia. Aí é a luz de Deus. Havae será a luz eterna, não mais o sol. Então, quando os cientistas falam que o sol uma hora vai acabar, realmente, porque vai existir somente a luz divina. A Torá já sabia disso há muitos anos atrás. A era messiânica, especialmente uma vez que os mortos são ressuscitados, é um estado em que o mundo alcançou seu propósito e totalidade para o qual foi originalmente criado. Então, quando Mashiach consertar o mundo, que os mortos
começarem a serem ressuscitados, quer dizer que o mundo alcançou o seu propósito. Aí estamos na totalidade para o que Deus nos criou. Criou o mundo originalmente, e aí Deus, essa luz divina, não é que é uma pessoa, não, a luz divina que representa Deus, que é tudo, vai aparecer no seu maior esplendor. No entanto, o mundo já esteve em um estado semelhante no momento em que a Torá foi entregue. O mundo já esteve assim, quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai. Está escrito sobre esse tempo: você foi mostrado para que você saiba que Havai é o Eloquim. Não há nada além dele. Que é quando o povo entrou em desespero, muitos morreram, a alma saía do corpo, e eles ficaram com medo, e aí pediram para Moisés ir sozinho conversar com Deus, e Moisés tinha que pôr até uma máscara por causa do brilho dessa luz divina, e aí também isso é tema para outro vídeo. O que significa que fomos mostrados visivelmente aos olhos físicos, ou seja, para nós, quer dizer que nos foi mostrado ou nos será mostrado para os nossos olhos físicos, como o versículo afirma. Todas as pessoas viram os sons. Então, quer dizer, o som ouve, mas as pessoas também enxergaram os sons. Eles viram o que geralmente é apenas ouvido ou compreendido. Eles viram. Então, é assim que vai acontecer na era messiânica. Nós vamos ver essa luz divina. Os rabinos também afirmam: eles olharam para o leste e ouviram a voz emergir dizendo: eu sou. E assim também para todas as quatro direções, para cima e para baixo, ou seja, de cima, de baixo, de todas as direções eles escutavam. E eles explicam no Tikunei Zohar: não havia lugar de onde ele não falasse com eles. Ou seja, quando Deus falou, foi a única vez que o povo todo ouviu a voz de Deus. A voz vinha de todos os lugares, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, de frente, de trás. E assim que vai ser. Por que isso acontece dessa maneira? Porque enquanto tudo o mais que existe bloqueia em sua luz, a luz divina, e a oculta de nós, dentro das 10 declarações que foram feitas naquele evento, as 10 Sefirot, sua vontade se destaca abertamente. Afinal, dessas 10 declarações compreendem toda a Torá, e a Torá é sua vontade, é a vontade de Deus e a sabedoria mais íntima de Deus. Portanto, não havia nada para negar sua presença ali. Não tinha nada que pudesse negar, falar não tem Deus. Não tinha como negar. Como dizemos: pois a luz do teu rosto nos deste a Torá da vida. Onde não há nada obstruindo sua presença, ele pode ser encontrado como ele realmente é, luz pura. É dentro de todo o espaço, mesmo no reino físico. Ou seja, essa luz cobre tudo, porque tudo é Deus, Deus é tudo. Esta é a razão pela qual as pessoas experimentaram a entrega da Torá, rapidamente expiraram da existência, como os rabinos ensinaram. O expirar é que a alma saiu do corpo. A força, o poder era tão grande que as almas saíam do corpo ouvindo a voz de Deus no Monte Sinai. É uma coisa que não dá para explicar, né? Não dá para falar, é um cinema... Como é que fala quando você tem alto-falante? Não tem, é uma coisa muito mais potente, né? Você não sabe de onde vem o som, a voz vem de todos os lugares, a luz virá de todos os lugares, de cima, de baixo, dos lados, para todo lado. E aí vem lá: em cada declaração suas almas voaram para fora, ou seja, a alma saiu do corpo. No entanto, o santo, bendito seja ele, devolveu-lhe suas almas com o orvalho. Conforme caiu o orvalho, as almas caíram no corpo novamente. O mesmo orvalho com o qual ele ressuscitará os mortos no futuro. Esse mesmo orvalho ele vai fazer cair na era messiânica e vai ressuscitar os mortos.
O que é este orvalho? É o orvalho da Torá, que é chamada de força. Como os rabinos disseram, qualquer um que se ocupe com a Torá, o orvalho da Torá lhe dá vida. Então, quem estuda a Torá, e mais uma vez eu digo isso aqui, um vídeo desse sobre Cabala, sobre Zohar, é o estudo da Torá. Isso lhe dá vida. Isso é o que dissemos anteriormente, que a Torá fortalece a pessoa para existir dentro da luz infinita. A pessoa vai existir dentro dessa luz infinita. Depois disso, porém, o pecado do bezerro de ouro teve seu efeito. Então, mal eles receberam, sentiram essa luz divina, já cometeram o pecado do bezerro de ouro. E aí sentiram o efeito do pecado. As pessoas e seu mundo foram endurecidos, retornando ao seu estado físico mundano. Aí voltaram ao estado físico mundano, que é o que a gente vive até hoje, por causa desse pecado do bezerro de ouro no deserto. Isso vai durar até o fim dos dias. Até então, a fisicalidade do corpo será purificada e também a do mundo vai ser purificada, para que eles possam receber a luz revelada de Ravai. Então, até chegar a Mashiach, vai continuar assim. Essa luz brilhará para Israel através da Torá, que é chamada força, da intensidade extra de luz que brilhará para Israel. As trevas das nações também serão iluminadas, como está escrito, nações, que são as nações não judias, o povo não judeu, vão caminhar até sua luz, as nações virão para a luz divina, e a glória de Ravai será revelada, e toda a carne verá juntos. Toda a carne quer dizer todo o povo, todo ser humano vai ver essa luz divina juntos, e vai ter a prova da presença divina. E então, entrar nas fendas das rochas e nas dobras dos penhascos, devido ao medo de Ravai e à glória de sua majestade, que é uma coisa tão majestosa, tão gloriosa, que assim como no Monte Sinai, o povo vai ficar com medo. Mas não precisa ter medo, porque essa é a presença de Deus. O povo que conseguir passar por essa fase, que estiver vivo ou que for ressuscitado, vai viver dentro da luz divina, vai fazer parte dessa luz divina. E como dizemos nas orações das grandes festas, né, do Rosh Hashanah, Pessa, os grandes feriados judaicos, na reza, a gente diz: brilha na esplêndida majestade de sua força sobre todos aqueles que habitam no planeta Terra. E com isso, vou ficando por aqui. Espero que tenha conseguido explicar essa relação da era messiânica. Como é que as coisas serão. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.